Olá pessoal, olá viajantes, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Histórias de Viagem, o vídeo onde eu conto as minhas histórias de viagem aqui no canal. E hoje continuando com a Islândia, parte 2, né? O dia 2 da viagem da Islândia. E antes de eu continuar com o vídeo, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder os novos vídeos e deixe seu like. E saiba que se você quer viajar como eu e como as outras pessoas que vêm aqui comentar no podcast, pode viajar, você precisa de algumas ferramentas básicas e uma delas, se é para países que não falam português ou espanhol, seria o inglês. E nesse sentido a gente tem a parceria aqui no canal, o curso de inglês na prática, é um curso totalmente online, que te ajuda a falar inglês de uma forma rápida e consistente para aquilo que você precisa. Você não precisa perder anos estudando se você quer apenas usar isso para viagem, o inglês para viagem. Então, eles vão direto ao ponto com você, se é para uma reunião de negócios, enfim. E só no link aqui abaixo, eles têm 5 bônus gratuitos, que são e-books. Um deles é focado em inglês para viagens, mas as aulas em si também você consegue focar e você consegue escolher se você quer um curso de duração de 3 semanas, 3 meses ou 6 meses, baseado na sua necessidade. Vou viajar daqui a um mês, então eu preciso resolver isso logo. Se meu inglês não está afiado o suficiente, eu estou inseguro. E para não se meter em rascada, é legal ter inglês. Eu já contei nos vídeos de história da China como o inglês foi uma ferramenta útil num país que não fala português, não fala... Quer dizer, tem uma parte da China que fala português, que é a parte de Macau, né? Colonização portuguesa, mas em geral a China não fala português, então o inglês foi realmente uma ferramenta muito útil por lá, tá? Então, dá uma checada aí se você acha que precisa melhorar o inglês, vale super a pena e te expande muito o horizonte de para onde você pode viajar. Agora, vamos aqui falar do segundo dia da viagem da Islândia. O primeiro dia foi entre 17 e 18 de outubro, né? Porque a gente saiu do Canadá 17, mas com aquela perda de horas, a gente chegou na manhã do dia seguinte na Islândia, dia 18. E a gente terminou a noite não conseguindo ver a aurora boreal, né? E agora o segundo dia, eu vou olhar aqui para o computador porque eu preciso acompanhar um pouco pelas fotos aqui o que a gente fez. Então, o segundo dia a gente, como eu disse anteriormente, a gente estava num hotel que era relativamente perto do centro da cidade e perto do centro tem um centro de turismo da Islândia, em que as várias agências de turismo elas têm tours pela Islândia de lá, né? E aí você pode escolher fazer o Golden Ring com eles, fazer algumas partes específicas do Diamond Ring, ou pode fazer o Diamond Ring inteiro. Então, eles têm diversas formas de passeio diferentes. Então, só para ficar claro, a Islândia é uma ilha, né? Aí a capital, Reykjavik, ela fica no sudoeste da ilha. E perto dela existem várias atrações turísticas que você consegue fazer. Você consegue ir dirigindo também, se quiser. Que eles chamam de Golden Ring, que é o anel de ouro, né? O anel de ouro é uma volta pequena, de cerca de 200 a 300 quilômetros, se você contar todas as voltas que você dá.
E você tem várias atrações famosas já na Islândia nessa Golden Ring. E o Diamond Ring seria dar a volta toda na ilha. A ilha não tem estradas pelo meio. Tem algumas assim, vai até um só ponto, volta, mas não tem nenhuma que atravessa. Então, o único jeito de andar a ilha é magiando, né? Meio que à beira-mar, assim, você não vê o mar o tempo inteiro, mas a volta externa da ilha é chamada de Anel de Diamante, Diamond Ring. Então, a gente fechou com essa empresa o Golden Ring, e eu já vou adiantar, a gente não fez o Diamond Ring inteiro, a gente fez só cerca de um quarto do Diamond Ring, mas a gente escolheu o lado que tem mais pontos de parada, né? Porque tem alguns momentos no Diamond Ring que você vai dirigir por 2 horas vendo uma paisagem que é linda, estonteante, mas não tem pontos de parada para você ver. Não tem cachoeira, não tem vulcão, né? É só a paisagem como se fosse só, porque a paisagem vale super a pena ser vista também, né? Enfim, então a gente fechou com essa empresa de ônibus de fazer o Golden Ring e no meio da tarde a gente teria uma janela ali de umas 2 horas e pouca, e aí a gente tinha combinado de ir na locadora retirar um carro, porque no terceiro dia e quarto dia seria dirigindo o tempo inteiro. Que a gente faria um pedaço do Diamond Ring e no outro dia seguinte no quarto e último dia a gente voltaria fazendo algumas atrações e já deixaria o carro no aeroporto também, né? Então a gente foi lá e entramos nesse ônibus e aí o ônibus primeiro levou a gente. Bom, primeiro que só fotos na estrada já era uma coisa linda. Você via assim ao longe no meio da vegetação, né? A vegetação da Islândia ela é quase toda arbustiva, não tem árvores altas, né? E quase não tem terra fértil, né? Fértil entre aspas, né? Assim, você só tem muita rocha vulcânica, então só nascem pequenos arbustos. Você não tem faixas largas de terra arável e plantável. Então, até por isso, em termos de criação, eles criam ovelhas, carneiros, bichos pequenos que podem, que dão lã, que dão leite, que dão carne, né? Mas que conseguem sobreviver, né? Com uma vegetação baixa, não precisa de quilos e quilos de capim, né? A gente viu um rebanho de gado em todo o tempo que a gente esteve lá e tinha umas 20 cabeças no máximo, não era uma coisa grande, não. Enquanto de ovelhas e carneiros a gente via por toda parte, assim, né? E como é uma é uma ilha também, eles comem bastante, além dos carneiros, ovelhas e do leite, né? O leite e o iogurte. O iogurte famoso da Islândia, que é até bem gostoso, embora eu não goste muito de leite de cabra, né? E nem de ovelha. É o iogurte que eles chamam Skyr. Ele é feito desses leites aí, de ovelha e cabra. E, enfim. E aí, então, eles comem muito isso, alimentação baseada nisso, ou peixe, né? Porque eles estão numa região ali boa de salmão, bacalhau e outros atum e outros peixes, né? Então, basicamente a alimentação deles, em termos de proteína, é isso e tudo que vem de folha, frutas que não sejam as berry também, né?
blueberry, né? Mirtilo, né? A raspberry, a framboesa, blackberry, amora e morango, strawberry, que também dão em arbustos rasteiros. Todas as outras vêm de fora, né? Verduras, a maior parte vem de fora também, né? Folhas verdes, enfim. É basicamente o que eles comem de legume é tipo batatas, são coisas assim que são duráveis e que eles conseguem, de certa forma, plantar, né? Então, é bem limitado, né, essas condições, né? Inclusive, a Islândia, ela foi encontrada pelos vikings, né? Os vikings vindo do norte da Europa, né? Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. E eles estavam à procura de terras plantáveis, porque o norte da Europa também não dá para plantar muito, né? Então, a grosso modo, eles eram cultivadores, né? E por uma questão de necessidade, aprenderam a navegar para mais longe, né? Foi de fato um dos primeiros povos a navegar longas distâncias. Eles navegavam primeiro tentando ali para baixo um pouco, né? Na Europa mesmo, achar terras plantáveis. Por isso eles tiveram várias brigas com o pessoal da Inglaterra, o pessoal da França, da Alemanha. E numa dessas viagens deles aí, eles pegaram outra rota e acabaram achando a Islândia, que não deu muito diferente do que eles estavam acostumados, porque a terra é difícil de plantar igual. Mas uma pequena turma se estabeleceu lá e conseguiu ah, se estabelecer lá. Até porque existem algumas diferenças na Islândia que dos outros países do norte da Europa, né, os países nórdicos, que seria a Islândia é o único país do mundo que tem todos os tipos de vulcões. Ela tem uma qualidade de água potável natural muito grande e bastante água potável natural. E também águas quentes em função dos vulcões, né? As hot springs, né? As águas naturalmente quentes. E por ter muitos vulcões em atividade até hoje, eles têm muito vapor de água que é transformado em energia. Então, nessa nossa viagem do ônibus aí, como eu disse, a gente passava e vendo a vegetação, a gente via ao longe lá as cadeias montanhosas com os topos congelados, né? Aquela coisa linda de se ver no horizonte. E nós passamos por uma dessas lugares, usinas, é, eu não sei nem como falar, seria termoelétricas, porque eletricidade através do vapor quente, talvez, né? Então a gente tem aí, você vê os vapores saindo da Terra, é uma coisa louca, é absurda, assim. E você consegue ver ao longe, tem umas fotos bacanas aí pra galera acompanhar. E então a gente passa por uma dessa na estrada e eles explicam, né, que esses vapores são canalizados para a cidade em canos de cobre que passam por debaixo da rodovia e na cidade ele é espalhado por debaixo das ruas também, né? E isso é para é, facilitar durante o período de neve, porque neva e o asfalto já é naturalmente quente e ele derrete a neve rapidinho, porque os canos estão ali passando com
tanto com vapor quente, tanto com as águas quentes, né? Na torneira lá você tem água quente e fria, basta você escolher o cano de que ela vem. Então, eles já aproveitam e trazem essas, logo abaixo da camada de asfalto, esses encanamentos para que ajude, né, a derreter a neve. A Islândia, terra de gelo, que é engraçado no mapa, inclusive, porque a Iceland, a terra de gelo, é verdinha no mapa, e a Greenland, que é a terra verde, é branquinha no mapa. Mas nas duas nevam bastante. E, e a Iceland, então, ela não é muito fria, como eu já disse no vídeo anterior, mas ela neva durante 6 meses no ano. Então, eles precisam, para evitar de ter, né, igual aqui no Canadá, a gente tem um trator que vem com as pás limpando, aí vem um caminhão jogando sal para ajudar a derreter. Tem rua que o trator não passa, só o caminhão jogando sal para derreter a neve. É muita mão de obra e é muito dinheiro gasto, né? E lá eles aproveitam já o sistema de distribuição de energia a vapor e vapor quente né, de vulcânico. Então lá eles já aproveitam essa distribuição de energia e de água quente, né, de energia a vapor e água quente, para já fazer o trabalho de derretimento da neve nas ruas. Então, depois de passar por isso, a gente andou mais um pouco e a gente foi conhecer uma plantação hidropônica de tomate. Porque pensa, num lugar onde eles não têm terra para plantar, né? Eles tiveram que criar um sistema que os tomates são plantados na água, né? Na água. E aí elas são também nos galpões, né? E eles têm ali tem uma temperatura adequada. Se tiver muito frio ou muito calor no externo, não afeta a plantação. E mesmo para dar a temperatura ideal do tomate, eles misturam tanto a água natural quente quanto a água gelada natural também, para dar a temperatura adequada para o tomate se criar, porque ele não é natural de lá, obviamente. E é interessante que nesse lugar eles vendem tudo de tomate. Tem um restaurantezinho lá, eles vendem sopa, vendem bebidas alcoólicas feitas de tomate, tipo o Caesars o Blood Mary, né? Que são bebidas, drinks alcoólicos. Drinks não, coquetéis, desculpa. Drink é só quando é a bebida pura, né? O coquetel é quando tem a mistura, a alquimia. Então eles fazem tudo de tomate. Tem uma lojinha também que vende geleia de tomate, doce de tomate, tomate seco, tomate em conserva, de tudo você encontra lá relacionado a tomate. É bem interessante que as mesinhas assim, você senta, pega uma sopinha lá e tem uma tesourinha e um pé de manjericão plantado e né, sal, pimenta e você tempera a sua sopinha ali do jeito que você quer e come e experimenta lá as delícias de tomates deles. Mas é interessante para conhecer, né? Porque é como eles sobrevivem e têm plantações de coisas diferentes, né? Você consegue plantar alface também, hidropônica, essas coisas. Imagino que seja mais difícil do que tomate, ainda mais pelas condições climáticas deles, né? Mas é bem legal, tem... E aí depois lá eles também têm, nessa mesma fazenda, tem os cavalinhos típicos da Iceland, né? Nessa mesma fazenda da plantação de tomate,
uns cavalinhos mais baixos com uma crina bem peluda. Tem uma foto deles aí. A gente achou interessante que eles estavam lambendo um cubo de sal. A gente nunca tinha visto. É um cubo desse tamanho, assim, ó, de sal. Eles estavam lambendo lá. E tem uma lenda, né, que quando eles chegaram lá e trouxeram os primeiros cavalos e acharam esses pequenos por lá, eles resolviam disputas de aonde era a minha terra, a limitação da minha terra na sua. Um achava que era aqui, outro achava que era aqui. Aí eles faziam meio que uma corrida de cavalo e quem chegasse primeiro tinha razão, né? Aonde era a demarcação da terra, umas histórias assim. Meio que lendas locais mais interessantes. Então a gente saindo dessa situação aí do tomate hidropônico, a gente foi conhecer o geyser. O geyser, no caso, foi o ponto mais leste que a gente foi nesse dia aí. Foi o geyser. O geyser são é uma laje de pedra e em alguns lugares tem uns buracos, né? E tem uma água, né? Que ela borbulha devido a atividades vulcânicas, né? E de tempos em tempos ela explode, assim. Então sobe um jato de água grande e é lógico eles cercam, né? Para você não chegar perto e não se machucar, porque é uma água realmente quente, quente, quente. Então tem que tomar os devidos cuidados para as pessoas não se machucarem. E não existe o momento certo. Fala assim, a cada tantos minutos ele vai explodir. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, né? Até o fechamento do vídeo do teaser do canal o geyser estourando, né? Num vídeo que eu peguei. Eu vou pôr o vídeo aí dele estourando. Então a gente filmou, fotografou, né? Eu posicionei a câmera de verdade no tripé, né? Não do celular, para tentar pegar, né? Fiz um clique a tantos segundos, mas a minha câmera ela só faz no máximo 10, então eu tinha que tipo dar o start na hora que eu achava que ele ia começar a subir. Enfim, a gente ficou um tempinho lá tentando fazer essas fotos, né? O pessoal da excursão tinha dado um limite pra gente. E nesse lugar também tinha onde comer lá. Mas como eu disse, a gente estava fazendo uma viagem econômica, a gente tinha comprado já os lanchinhos e tal, então a gente tinha levado já o piquenique do nosso dia, né? Acho que a gente só comprou algo para beber gelado lá na hora lá, que também não era caríssimo. Mas a comida a gente levou. Então, os geysers aí com as fotos e vídeos, né? É bem, é bem interessante. Eu tenho até um stop motion dessa cena do geyser. É muito legal. Realmente vale a pena e é inesperado, assim. Você fica, nossa, como isso acontece, né? Naturalmente. Essa explosão, né? Enfim, é bem interessante. E aí, a gente parou para comer alguma coisa lá, né? Como eu disse, a gente levou um lanchinho e tal, sanduíche com pesto, presunto, queijo e compramos lá uma água com gás para acompanhar. Tanto eu quanto a minha esposa somos loucos por água com gás. E aí, depois desse ponto, a gente foi ver as cataratas. Gente, esqueci o nome das cataratas. É alguma coisa Foz. Porque Foz é tipo Falls, né? As cataratas. Mas eu não acredito que eu não anotei o nome.
Bom, depois eu descubro e escrevo aí na tela embaixo aí o nome. Mas, enfim, as cataratas, né? Cachoeira, queda d'água, né? Enfim. Eu acho que cachoeira é diferente de catarata. Essa aqui tem mais, parece catarata mesmo. Que é um parque nacional e você é bem organizadinho lá. Tem, tipo, né? Você consegue ver as cataratas de cima. Tem a gradinha, bem bonitinho. Esse lugar também tem aonde comer, se precisar. E ali você vai ter essa vista das cataratas. Dá para ter uma ideia bastante de como é, né, a formação de relevo e também de solo da Islândia nesse lugar, porque tipo, é tudo rasteiro, tudo com muita pedra e pouca terra, né? Pouco lugar para plantar. E as cataratas são lindas, lindas, lindas. Embora o dia não tivesse o mais belo de todos, a gente conseguiu fazer valer as fotos, né? E aí sempre fica aquelas dicas de fotografia aí, se vocês quiserem ir, tem o vídeo aí no card. Assim que você assistir esse vídeo inteiro, você volta até esse ponto aqui e vai no card aí em cima aí para dar uma olhada nas dicas de fotografia, né? O que é interessante para você ter boas fotos. Enfim, saindo das cataratas, nós fomos aí porque talvez seja o highlight do dia, né? O highlight do dia. Que a gente passou perto de um vulcão, isso foi mencionado pela guia, mas a gente não chegou aí no vulcão nesse dia. Calma que amanhã a gente vai. No próximo vídeo, no caso. Mas a gente passou perto de um vulcão que ainda está em atividade, como eu já citei, né? Os vulcões da Islândia às vezes criam problemas do funcionamento aéreo na Europa, né? Dos aeroportos e tal, de atrasar voos por semanas às vezes. E aí a gente foi, acho que no que é o maior highlight desse dia, porque assim, a Islândia é uma ilha que ela está em cima de duas placas tectônicas, a placa da Norte América e a placa da Eurásia. E essas placas elas estão se separando. Então tem um lugar na ilha que tipo as placas se separaram, né? E aí ela gerou como se fosse um canyon em função disso. Então você consegue andar, né? Assim, a montanha que existia se partiu, até as pedras caíram e formaram uma passagem no meio da montanha, por assim dizer. Tem outro lugar da ilha que a gente não foi, mais ao norte, que elas abriram e gerou-se, né? Tinha um lago, gerou-se como se fosse um rio, um fiord, entre aspas. E eles alugam equipamento de mergulho, então você consegue mergulhar entre as duas placas. A gente não teve tempo de ir lá, isso fica mais ao norte. A gente fez a parte sudoeste em direção ao sudeste da ilha, mas a gente não chegou ao extremo sudeste. A gente fez a parte sudoeste e sul, digamos assim, nos 4 dias que estivemos lá, né? E aí a gente considera que, na verdade, a ideia melhor é alugar o veículo desde o primeiro dia e dirigindo por conta própria, fazendo os pontos, porque vocês conseguem resolver muito, muito mais rápido. E aí a gente considera que em 7 a 10 dias é possível você ver o país inteiro e todos os pontos turísticos se programando, beleza? Então a gente conseguiu, então a gente foi até esse ponto. Aí foi legal que o ônibus deixou a gente num ponto e falou: pego vocês lá na frente, é só ir seguindo por aí. Mas você passa aí por áreas alagadas, né? Passa por áreas só de cascalho, né? De pedra. E por essa divisa entre as placas tectônicas
que é bem legal. Tem um riozinho, dá para você ver as áreas alagadas ao longe, né? Uma das fotos minhas que eu mais gosto na Islândia é nesse dia aí, assim. É uma foto selfie mesmo e tem outras fotos bem legais, né? Vai pausando esse vídeo aos poucos, porque eu vou pôr bastante foto aí, principalmente nessa parte, porque tem muita coisa interessante para ver, né? E, bom, é realmente um lugar lindo de tirar o fôlego. Não tem muito o que dizer, assim, tem que... Essa parte é muito visual, né? Beleza. E aí, isso foi basicamente já à tarde ali, um rolê, né? Porque, lembra, tem, é, tem caminho, né, nisso tudo aí, entre uma coisa e outra. E se a gente vê ali, ó, no nosso mapinha, que eu esqueci de pôr, comentar no início, nesse dia a gente rodou de carro 257 quilômetros e de ônibus 41 quilômetros. Na verdade, isso tudo foi de ônibus. Eu não sei porque que ele está dividindo o carro de ônibus. Teve um pouquinho de carro depois que a gente pegou o carro, né? Mas quase 300 quilômetros aí, ó. 298 de ônibus e mais quase 5 quilômetros a pé, né? Foi, tipo, tudo que a gente fez no dia e dá para ver o mapinha. O que a gente fez nesse mapinha também, né? Foi bem interessante. Estou salvando aqui um print do mapinha para gente falar, para gente pôr no vídeo o mapinha. E aí, o que acontece? A gente já era meio que quase pôr do sol nessa hora aí da separação entre as placas tectônicas. Na hora que a gente andou aí, eu consegui ter uma foto assim do sol quase se pondo nessa área aí, bem interessante. E aí a gente voltou para a cidade. Você pode montar esse roteiro de formas diferentes, né? Tem um ônibus que ele faz o inverso. Ele vai chegar nesse ponto aí das placas tectônicas primeiro e depois vai fazer o inverso. E tem uma coisa que a gente escolheu ir à noite, que muita gente prefere de dia, e realmente de dia vai te dar fotos mais interessantes, mas a gente falou, beleza. É meio que você fecha o pacote, isso está no pacote. É interessante de conhecer, né? Que é a Lagoa Azul. Lagoa Azul é um lugar onde tem fontes de água quentes naturais, né, vulcânicas, e eles transformaram num... Eu ia falar num grande Lollapalooza. Eles transformaram numa estação turística ali. Você toma o banho dentro da piscina, né, da lagoa. A lagoa é artificial, as águas são naturais, mas eles fizeram e a cor é natural, mas eles meio que construíram, né, ali. E aí dentro da lagoa eles puseram uns quiosques para você comprar bebidinhas e também tem uns de cosméticos, né? Eles têm uma argila natural que você passa no rosto, passa na pele e diz que melhora. E aí tem tipo ônibus que vai primeiro nesse durante o dia, assim. E é muito quente, então estava bem frio. A época que a gente foi em outubro, outono, mas lá já estava quase nevando nessa época, né? Isso é dia 19 de outubro. Mas pela água ser bastante quente, você não sente muito, né? Então, bom, primeiro a gente voltou das placas tectônicas, deixou o ônibus lá e aí a gente aproveitou, pegou o carro e levou até o estacionamento no hotel, porque no outro dia a gente sairia cedinho para fazer a nossa viagem por nós mesmos, né?
E aí a gente deixou o carro no hotel, voltou na agência para pegar o ônibus para Lagoa Azul de volta, né? Então, você consegue programar e mudar um pouco assim, que horas eu vou para Lagoa Azul? Eu posso ir cedo e depois eu pego o ônibus para as outras coisas. Enfim, tem vários roteirinhos lá com os mesmos pontos turísticos, mas em diferentes ordens. E aí você vai montando o seu roteiro com eles. E aí, tipo, na Lagoa Azul tava incluso, além da entrada, né? Que estava junto com o pacote do resto do dia, um, um drink ou cerveja ou refrigerante de graça para cada um e uma colherada de argila medicinal para cada um passar no rosto. E então a gente foi lá, passou o tempo, ficamos o tempo que eles marcaram por lá. Eu tirei poucas fotos porque estava à noite também pela privacidade das pessoas que estavam lá, né? Mas aí eu vou pôr as fotos aí, só para vocês darem uma olhada. E basicamente esse foi a última coisa que a gente fez no segundo dia, foi a Lagoa Azul. O dia seguinte já foi solo por nós mesmos, né? E foi interessante, eu vou mencionar isso de novo, mas em algum momento no dia seguinte, a gente encontrou o ônibus que estava com a gente na excursão no dia anterior. A gente parou num posto para abastecer e era um restaurante também, mas a gente só parou para usar o banheiro, né? E o pessoal parou porque era o almoço do ônibus. E aí a gente conversou com o pessoal, né, que estava na excursão, a gente já tinha conhecido eles no dia anterior. E aí, o que vocês viram até agora? Eu disse, não, só saímos da capital Reykjavik e viemos até aqui de ônibus. E a gente estava lá nesse mesmo ponto que eles, na mesma hora. A gente chegou, na verdade, uns minutos antes, porque a gente estava abastecendo, a gente viu o ônibus chegando e falou, mas aquele é o ônibus que estava com a gente ontem. Era o mesmo guia, inclusive, tudo. Não, a gente só veio até aqui de ônibus. E a gente já tinha parado em 3 pontos turísticos enquanto eles estavam lá. Então é por isso que eu falo. Você ir de carro e se programar vale mais a pena nesse sentido, de que você vai conseguir economizar tempo, né? E aí depende de você saber se economizar tempo vai refletir em economizar dinheiro ou não. Tudo tem que ser posto na ponta do lápis, né? O quanto custa um ônibus, o quanto custa um carro, a diária de um carro e para abastecer, né? E, enfim, tudo isso tem que ser posto na ponta do lápis para você saber, né? E aí, novamente, é só ir na playlist de dicas do canal. A playlist de dicas tem tudo que a gente está comentando aí, ideias para economizar, como achar passagens baratas. É só ir lá e garimpar todas essas informações aí, como programar sua viagem, enfim. E é isso aí por esse vídeo de hoje. Viajantes, foi essas as histórias do segundo dia na Islândia. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar um comentário bacana aí embaixo no vídeo. Se tiver alguma pergunta, deixa aí também. E não se esqueça, se você achar que não consegue viajar, dá uma checada nos vídeos, você consegue. É lógico, assim, a gente sempre indica também, né? Ter um inglês básico, então dá uma olhada aí no curso de inglês, se interessar a vocês. E é isso por esse vídeo. E até o próximo. Espero que vocês se sintam em casa onde vocês estiverem. E tchau.